Bem-vindo, obrigado por estar ali. Que ele é uma avaliação que te dá uma introdução a avaliações de mudanças climáticas em Massachusetts, discussão de impactos climáticos em todo o estado. Hoje, nós sabemos abordo o objetivo de avaliação climática, modo que o Escritório Executivo de Assuntos de Energias e Meio Ambiente de Massachusetts se te realiza avaliação e metodologia subjacente à avaliação. E, finalmente, no sabendo discute o papel de partes interessadas e de voz de comunidade no processo. O objetivo de avaliação climática é desenvolver uma imagem mais completa de impactos climáticos e modo que está afeta comunidades. Em seguida, no sabendo analisa esses impactos e prioriza aqueles que mais necessitam ser abordados na atualização de plano estadual de mitigação de riscos e adaptação ao clima, que também acontece em 2023. O objetivo principal daquela avaliação ali é entender quem que sabe ser mais afetado e prioriza impactos que recaem mais fortemente sobre a justiça ambiental e comunidade socialmente vulnerável, que ali é um componente significativo de avaliação e análise durante todo o processo. Posso saber passa a palavra para Jack, que trabalha na parte de economia industrial para discutir alguns dos impactos nas comunidades de Massachusetts. Obrigada, Elizabeth. Tem 5 riscos principais que nós sabemos focar hoje, e esse é listado ali, que o primeiro é calor, que inclui tanto aquecimento geral, assim como aumento no número de inundações de dias de calor extremo, que inclui inundações de rios, assim como backup de sistema de drenagem sobrecarregados, secas, tempestades e condições climáticas extremas, e aumento de nível do mar, que pode resultar tanto na inundações permanentes na costa, tanto quanto aumento em eventos de inundação de maré alta. Por exemplo, áreas que costumavam inundar uma vez por ano, numa maré particularmente alta, pode inundar com mais frequência, hora que aumenta o nível de mar. E que os perigos ali também podem acontecer ao mesmo tempo, que pode causar problemas ainda mais grandes. Por exemplo, uma grande tempestade, acima daquela elevação de nível de mar, pode causar ainda mais inundações e danos costeiros, ou um evento de alto calor durante uma seca, pode, você exacerbar esses problemas lá também. Então, a seguir, nós também examina cada um desses perigos ali e discute alguns exemplos de impactos causados por esses perigos. Portanto, que o primeiro perigo que nós sabemos falar é calor. Na cada um desses slides está configurado dessa forma, onde que nós sabemos lista perigo do lado esquerdo. No meio, nós sabemos pôr alguns exemplos de impactos diretos daquele perigo e de lado direito, não tem alguns impactos indiretos, outras formas que os perigos ali impactam diretamente e indiretamente a vida diária. Portanto, nunca sabemos falar de tudo que é impacto na cada um daqueles slides ali, mas sabemos destacar alguns para cada perigo. Assim, por exemplo, com o calor, no sobe uma temperatura mais alta pode causar pior qualidade de ar e pulmonar. Temperatura extrema pode causar insolação e torna coisas mais difíceis para pessoas com certas condições crônicas de saúde. E Kesli e outros impactos relacionados com saúde podem levar a custos mais altos de assistência médica, falta de trabalho, escola, enquanto a pessoa está doente ou está cuida de alguém que está doente, uma qualidade de vida geralmente mais baixa, lidando com doenças e, em casos extremos, morte. Calor também mostra causa efeitos na saúde mental e temperaturas altas também exigem mais custos de energia para arrefecimento. E, finalmente, na parte inferior,
Calor pode levar a falta de água e também estresse do ecossistema e mudança no habitat, que pode levar a perda de oportunidades de pesca, caça, de recreação, assim como perda de espécies e estresse no ecossistema, e também danos e perdas de culturas. Aquele próximo perigo que também será discutido é inundação, e que ele é particularmente focado na inundação no interior e não inundação costeira devido ao aumento do nível do mar, apesar de ter algumas semelhanças nos impactos de tudo dois. Inundação tá causa danos a casas e estruturas, o que pode resultar em custos de reparos, taxas de seguro mais alto na planície de inundação, encerramento de negócio, tanto durante evento de inundação quanto durante reparo e limpeza, e também potencialmente pragas e problemas e ruídos depois de uma inundação. Umidade depois de eventos de inundação pode causar mofo, especialmente se for limpo adequadamente, e que ela pode levar a impactos de saúde respiratória. Lino tem toxinas e contaminação de esgoto. Se certos lugares que tem esse tipo de material fica inundado, pode ter altos custos de limpeza e também problemas de saúde. E, finalmente, encerramento de estradas e de trânsito que pode levar a uma série de problemas, incluindo, novamente, falta no trabalho, escola, falta de acesso a cuidados médicos, escolares e serviços críticos, incluindo atrasos nas respostas de emergência se tem certos encerramentos na estrada que te dificulta aquela obtenção de ajuda para pessoas que precisam. Em seguida, no tem seca. Alguns dos impactos de seca incluem rendimentos agrícolas mais baixos, o todo alguns das culturas de maior produção na Massachusetts, milho doce, cranberry, xarope de bordo, maçã, e que ali, obviamente, contribui para acesso e custos de alimentos. E a hora que não pensa sobre acesso e custos de alimentos, também não pensa em impactos na agricultura fora de Massachusetts, que pode trabalhar o sistema alimentar e de suprimento de alimentos. Tem impactos na agricultura, na indústria, você sabe que as receitas provenientes de que as culturas ali também perdas de rendimento e meios de subsistência diretamente para agricultores e indústrias associadas. Alguns de que ali listados, maçã e xarope de bordo, por exemplo, tem um componente turístico que também está sendo impactado. Aquele outro lado de agricultura também que é a horta local e a autonomia alimentar que pode ser impactado pela seca, tem impacto na recreação, além de problemas de abastecimento de água e estresse de ecossistema, e ali no lista danos de pesca e também perda de cobertura arbórea urbana, que nos sabe particularmente suscetível à seca e terá muitos benefícios, particularmente em termos de arrefecimento, o que por ainda torna mais importante à medida que o aquecimento acontece. Aquele próximo impacto, aquele próximo perigo é tempestade, condições meteorológicas extremas, novamente no todo de edifícios danificados, ventos fortes e outros perigos relacionados. Tem encerramento e atrasos de transporte, tanto durante o evento quanto na limpeza, e interrupção de eletricidade e serviços públicos, e, portanto, algumas vezes que ele pode durar vários dias, como com certeza muito tínhamos familiarizado, e tudo que ali tem alguns daqueles mesmos impactos indiretos que não falava antes, falta de trabalho, perda de rendimento, escolas fechadas durante eventos de tempestade,
isolamento de pessoas vulneráveis, que cada consiga obter que os mantimentos e visitas que es meste, ou apenas aquela interação social que se acostumado a durante os eventos ali. Acesso interrompido a cuidados médicos, tanto em termos de capacidade de chegar consultas ou outras necessidades. E, se for necessário eletricidade para certos dispositivos médicos, que ele pode ser um problema real. Também tem um gasto de Estado naquela resposta, para além de que os gastos individuais e, novamente, interrupção de negócios. E, finalmente, não tem ferimento e perdas de vidas, que é uma coisa potencial durante os eventos extremos. Que o perigo final, que não sabemos falar de hoje, é a elevação de nível de mar. Mas vez nota hoje aquela destruição e inundações permanentes de casas e estruturas costeiras que podem levar a um sério de problemas, incluindo perda de dólares de impostos para comunidades que dependem de valor tributável de propriedade na região costeira, comunidades localizadas naquela área ali, tem que potencialmente realoca e fica deslocado, que causa estresse e trauma para as comunidades lá, assim como impactos potenciais nas comunidades receptoras mais para dentro, incluindo competição para terras que estão desenvolvido e também estresse de infraestrutura, se que as comunidades for construído para população pequenote que cria mais rapidamente do que aquele que foi planeado. Tem infraestrutura e serviços inundados, não tem muita infraestrutura construída perto de nossa costa, incluindo coisas modas estações de tratamento de água residual. Portanto, tudo que é lá tem que ser construído no interior, pode ter encerramento de certas indústrias, na porto, marina de costas, por exemplo, e novamente ameaça de liberação de material perigoso. Também não tem, em termos de transportes, frequente alagamento rodoviário durante eventos de maré alta, que às vezes não te chama de alagamento de dias ensolarados, que ele pode levar a interrupção de trabalho e escola, atrasos na viagem, assim como encerramento de rotas de evacuação. Você sabe, durante os eventos extremos, ali, a hora que o nível de mar aumenta, que ela pode ser um problema para algumas áreas costeiras. Finalmente, não tem erosão costeira, perto de zonas úmidas, tem muito habitat importante perto de costa, que pode ser vulnerável ao aumento de nível de mar. Então, no cabo de analisa que os impactos organizados para perigo, mas também pode pensar sobre isso por setor, e nessa avaliação ali, nos analisa que 5 setores listados ali: saúde e bem-estar humano, governança de infraestrutura, meio ambiente e empregos e economias. E setores te ajudando a priorizar coisa que não está fazendo em termos de adaptação, eventualmente, e também você sabe quem que pode ser responsável para abordar certas preocupações. Obviamente que setores listas sobrepõem e é com ciência exato, assim como que esse perigo pode interagir, mas que ele está ajudando, organiza que esse impacto que nos está hoje. Então, ali eu tenho um exemplo, usando impactos de aumentos de nível do mar, que no cabo de hoje, não pode classificar cada um de que os impactos ali para ser setor. Então, gosto de nos até destaca que os impactos na saúde e bem-estar humano, toda governança de infraestrutura, meio ambiente e, finalmente, empregos e economia. Outra maneira útil de pensar sobre impactos é por região. Então, obviamente,
diferentes perigos aparecem em diferentes partes do estado de maneiras diferentes. Por exemplo, no fala sobre aumento do nível do mar, tem impactos indiretos nas comunidades costeiras, mas também tem impactos indiretos nas regiões de interior que devem ser contabilizados, mas pensados de uma forma um pouco diferente. Também é importante pensar para a região, para modo, embora algumas ações de adaptação podem ser feitas no estado, não sabe, mas também tem muito trabalho que ser feito para governos locais e regionais para abordar os impactos e mudanças climáticas. Por isso é útil para que os grupos lá saibam onde que eles devem concentrar específico para as preocupações dessas regiões. Então, nós sabemos prioriza que os impactos que nos aprende, tanto para o setor, que no acaba de fala, quanto para a região, nessa avaliação. Outra consideração importante, como Elizabeth menciona, é quando você pensa sobre onde que os impactos lhe está sentido, também é importante saber quem é que está também arca com o peso daqueles impactos na todo o estado. E a maneira de não fazer aquilo lá é usando aquele visualizador de justiça ambiental de Massachusetts e não poder identificar onde que populações com justiça ambiental ou EG está localizado. E o Estado define que as áreas ali, com base nos critérios mostrados ali, população minoritária, de renda média e proficiência de língua inglesa, e que as áreas ali se sujeitam a um histórico de poluição ambiental desproporcional e é mais propenso a ser vulnerável a esse impacto climático no futuro. Por exemplo, pode ser mais difícil para uma família com renda mais baixa instala e opera condicionadores de ar ou outros sistemas de refrigeração durante uma onda de calor. Ou comunidades com proficiência limitada de inglês podem ter acesso a aqueles mesmos recursos para recuperar após um evento extremo. E assim, na nossa estrutura, à medida que nós identifica que os riscos mais urgentes de mudança climática, nós até considera aquela desproporcionalidade de que os impactos ali em relação a quem que é mais afetado para cada um de que as mudanças. Apenas para ilustrar aquele ponto ali, não tem um exemplo ali que te mostra aumento de diagnóstico de asma infantil a cada 100 mil crianças, que li de um estudo anterior de Agência de Proteção Ambiental. E não pode hoje, mas mesmo hora que não se controla para a população, tem uma distribuição desigual de onde que os novos casos são projetados para ocorrer. Naquele mapa ali, e a hora que você compara aquele com algum dos outros mapas que não mostra para a esquerda, você pode hoje, mas tem algumas semelhanças com aqueles padrões de visualizador de justiça ambiental, por exemplo, que é um indicador de vulnerabilidade social e também tem alguma sobreposição com aquele outro mapa ali que mostra superfície impermeável, mora pavimentos, edifícios que aumenta com o efeito de ilha de calor urbano, de modo que geografia e desenvolvimento também tem em jogo ali. Então, gosto de saber, torna a volta a palavra para Elizabeth, para dar um pouco mais detalhes sobre o modo que nos faz aquela avaliação. Obrigada, Jackie. Então, Cresce orienta-nos a que as fases principais que sabem acontece naquela avaliação e que oportunidades para participação de comunidade na cada um deles. Aquele que não tem recentemente estado trabalhando nele e que não sabe ser em breve, identifica impactos para comunidades e recursos comuns que nós tudo não depende dele. Que ele é mais ou menos o quê? Que a segunda fase, previsto para a primavera de 2022, analisa onde
mode e quem, pensando na máquina que prioriza que os impactos que também têm mais atenção e novamente, de forma importante, determina quem que é mais afetado e onde que os impactos vão ser sentido de forma desproporcional. Em terceiro lugar, que a equipa técnica saber desenvolve o rascunho de descobertas que te fala que nos modelo te sugere, que os tipos de impactos de maior prioridade ser abordado, compartilha com partes interessadas e refina que as descobertas para finalizar uma avaliação com base na contribuição de comunidade. E, finalmente, que a avaliação lista bem torna aquele tipo de base que te apoia aquela atualização de plano estadual de mitigação de riscos e adaptação ao clima. E sabem só descrever um pouco mais, Lê. Então, novamente, naquela primeira fase, o que é avisa identifica impactos para comunidades e recursos comunitários. E para fazer aquele ano tem certo trabalho para integrar aquelas informações disponíveis, revisando pesquisas existentes de vários setores e, em seguida, bastante importante, procura incorporar conhecimento de comunidade para descobrir que impactos climáticos se afetam comunidades de maneira que não pode satisfazer e que pode ser totalmente refletido na pesquisa que não consegue montar. Então, sabem usa que opinião de comunidade no estado usa para clarificar que os impactos que mais está preocupado agora e no futuro. E depois, cima de Jack e Flan, nos também recolhe tudo que é contributos sobre impactos climáticos e categorizá-lo para setor, para região, a fim de ajudar aquela análise ali. Na segunda fase, nós sabemos foca na prioriza e determina quem é que é mais afetado. E assim, nós sabemos pega aquele tipo de língua e lista comprida de impactos climáticos e leva que para a região e para o setor que mais merece de atenção para o futuro planejamento e ação de adaptação. E que os critérios primários que nós sabemos usa para fazer aquele exercício de classificação devem ser que os critérios ali. Um deles é quão severo é que os impactos climáticos, se é grande, se sabem ser esperado, se sabem afetam uma ampla faixa de população, desproporcionalidade novamente, e os impactos ou encargos de impactos recaem mais fortemente sobre comunidades socialmente vulneráveis ou que já têm frente à poluição ambiental ou outros encargos. E, finalmente, que as lacunas de adaptação, onde que houve financiamento ou ação suficiente para adaptar e onde que a atenção adicional realmente se ajuda. E por poder hoje, que aquele gráfico ali do lado direito de tela se te refere. Naqueles casos onde que tem muito benefícios para adaptação, e quando que tem um planejamento e que as ações atual suficiente, então que ele é um indicador, mas tem que dar mais atenção àquela parte lá. E depois, em terceiro, novamente, que a equipe técnica sabe desenvolve conclusões preliminares e flama que aquele modelo te sugere, mas não tem que estar com mais atenção naquela fase de planejamento e adaptação. Não sabe antiga comunidades e partes interessadas e perguntas coisa é que não certa, coisa é que não falta ali e coisa é que você também se mais explicação ou ênfase para realmente entender completamente maneira de modo que mudança climática se afeta a comunidade. E com base naquela opinião lá, você também refina nas descobertas e finalmente compartilha uma versão revisada, garantindo uma avaliação revisada com partes interessadas para o uso na atualização daquele plano estadual de mitigação de riscos e adaptação ao clima. Apenas algumas palavras sobre os próximos passos, mais informação pode ser achado naquele site ali, e não te espera, mas comunidades e partes interessadas participam naquelas próximas fases, na primavera e verão. Na maio e junho, novamente, nós também foca naquela segunda fase, onde que nós também tenta obter aquela contribuição de comunidade para priorizar aqueles impactos de acordo com critérios que compartilha
caso o impacto seja mais grave, onde que está sentido desproporcionalmente e onde que no mês se foca nos planeamento e ação de adaptação. E depois, no julho e agosto, também tem uma revisão de comunidade de conclusões preliminares e nós sabemos obter ajuda para refinar e identificar lacunas. Em setembro, também tem um período de comentário público sobre a avaliação preliminar e depois, em outubro, que a avaliação lá vai ser finalizada e também serve novamente como base para atualização de processo de plano estadual e mitigação de riscos e adaptação ao clima. Muito obrigado por participar. Nós esperamos que ele é uma introdução útil à avaliação climática de Estado e a nossa lista espera o desenvolvimento.